Queridão, você está vivendo momentos muito preciosos agora e aqui, nós estamos, essa mídia, com tudo que aconteceu agora, nessa exposição cultural, aspas, do Santander, e mexeu com a igreja de um modo geral. E fico muito feliz que tenha mexido com a igreja, que a igreja tem se posicionado e dado uma resposta a uma aberração como essa chamada de cultura. Eu gostaria de convidar você, assim, vamos refletir um pouquinho em alguns aspectos. Eu quero primeiro dizer que a igreja precisa se posicionar sempre e dar uma resposta à sociedade. Eu não sei agora exatamente hoje quantas contas já foram encerradas no Santander. Há uns 4 dias atrás, haviam mais de 100 mil contas encerradas, o que eu acho isso maravilhoso no ponto de vista de resposta. E é lindo ver a sociedade se posicionando, mas eu gostaria de te convidar para abrir um pouco mais nesse entendimento. Se cada ação de uma empresa, de uma instituição, de uma área do governo, ou cada grupo toma posições que ferem os princípios da família, ferem os princípios da palavra de Deus, eu acho que nós temos que dar uma resposta. Eu só gostaria de te convidar a entender que essas respostas não necessariamente precisam ser dadas apenas quando algo absurdo acontece. Porque assim nós estaremos fazendo o que Jesus disse. Nós estaremos coando uma mosca e engolindo um camelo. Por exemplo, vou me fazer claro, né? O Santander, com a atitude dela, volto a dizer que eu concordo com a atitude da igreja, fez o que fez, endossou um ato assim absurdo, ferindo a Constituição brasileira, ferindo princípios básicos da família. No Estatuto da Criança e do Adolescente reza sobre não colocar a criança numa exposição dessa, e aquela cultura, aspas, foi para a família, né? Então trazendo assim um choque para a criança e para o adolescente, para o jovem, etc. Mas nós temos visto isso ao longo dos anos sendo veiculado na Globo. Aí eu pergunto a você, por que os pastores, então, por que as instituições cristãs, junto com a católica e tantos outros, não se unem e boicotam a Globo? Por que não faz um boicote geral naquilo que está sendo veiculado, que é tão ou mais nocivo do que foi feito agora nessa exposição do Santander? Porque nós somos feridos e nós partimos para a briga, mas poderíamos fazer algo mais. Porque o que é feito, eu vou citar a Globo especificamente, mas não é só a Globo, nós temos o SBT, tem a Record, que é supostamente uma emissora cristã, mas que também veicula um monte de coisa que são princípios que não tem nada a ver com o reino. E outras emissoras, porque nós não boicotamos, porque não fazemos um protesto onde a Convenção Batista, a Convenção das Assembleias de Deus, a Convenção Presbiteriana e todos outros, né, não chamam de convenção, estilos de governo que qualquer um tenha, que as denominações, então, não faz uma convocação para que toda a igreja evangélica se posicione boicotando uma emissora. Vamos boicotar uma. Se você não mudar a sua programação, essa população, que nós somos alguns milhões de evangélicos no Brasil, unindo com os católicos milhões, por que nós não boicotamos por um período até que ela mude a sua programação e avisando para que a próxima seria a Band, seria o SBT, seria a Record e tantas outras? Por que nós não fazemos isso? Porque nós temos sempre aquele problema de nós estamos tapando o sol com a peneira, estamos fazendo algo e focando em algo que é absurdo, que foi extremo, mas nós engolimos o camelo que está todos os dias nos lares dos brasileiros, fazendo a cabeça, discipulando, ensinando, trazendo princípios de comportamento nocivos, destrutivos ao longo do tempo. Por que não posicionamos? Me responde. Onde está o nosso cristianismo? Quer dizer que nós somos cristãos de apagar incêndio? Será que foi isso que Jesus ensinou? Ele falou sobre discipular uma nação. Como é que discipula uma nação, queridão? Começa com a sua atitude. Começa com você
colocando o papel no lugar, o lixo no lugar certo, não furando fila, não, né, parando em vaga de idosos só os idosos de verdade, parando em vaga de deficiente apenas os deficientes que necessitam desta vaga. Quantos crentes, quantos pastores param em vaga de deficiente quando não são deficientes? Quando a gente está infringindo a lei e depois está falando nos púlpitos outras coisas. Então nós devíamos trazer isso para a nossa realidade. Um outro ponto que eu queria te convidar, por exemplo, é a respeito do evangelismo. Como que nós vamos conseguir mudar a história de uma nação? Quando que uma nação é transformada? Quando a palavra de Deus se torna legítima, verdadeira e real nesta nação. Quando que sua vida foi transformada? Quando a palavra de Deus se tornou legítima e real na sua vida. Quando o senhorio de Cristo se tornou verdadeiro para você, então você se tornou uma pessoa diferente. Porque não tem como você ser um cristão sem obedecer a palavra de Deus. Outro dia, eu já disse isso em outro vídeo, vou repetir agora. Um irmão disse, pastor, eu sou crente. Eu falei, que bom, até o diabo é, queridão. Eu sou cristão, ótimo, como você evidencia o seu cristianismo? Ele disse, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Eu falei, isso não torna um cristão, isso torna você um cara de pau. Como assim, pastor? Você dizer que é cristão e porque não faz essas coisas? Isso para mim é ser cara de pau. Ser cristão é muito mais do que isso. Porque quando você não fuma e não bebe, você está se protegendo de uma cirrose ou de um câncer no pulmão. Quando você não mata e não rouba, está se livrando de ir para a cadeia. Então isso não é cristianismo. Cristianismo vai muito além disso. Ser cristão é uma entrega total e radical. Ser cristão é deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. É pautar as suas atitudes em conformidade com a palavra de Deus. Isso é ser cristão. É ler essa palavra e obedecer essa palavra. Claro que não existe ninguém perfeito, eu entendo isso. Eu não sou perfeito, estamos em processo de crescimento. Mas um outro papel do cristão é receber, é ser impactado, ser transformado e se tornar um agente de transformação. Um cristão que não testemunha da sua fé, me perdoe, mas eu não consigo encontrar na Bíblia nenhum respaldo para dizer que ele é um cristão. Há um respaldo para dizer que ele é um religioso, ele cumpre obrigações religiosas, mas se não há transformação, não existe cristianismo. Não existe cristianismo sem transformação. Não existe senhorio de Cristo na vida de quem quer que seja, se não houve uma mudança de comportamento. Você seguia por um caminho, agora você segue por outro. Você pautava a sua vida em valores seculares, valores que a sociedade diz que são corretos. Agora você vai pautar a sua vida em valores que a Bíblia diz que são corretos. Então, isso é cristianismo. Um cristão, ele tem o entendimento claro de que ele deve, no mínimo, falar de Jesus. Eu já citei isso inúmeras vezes. Já deve estar decorando, né? 2 Coríntios 5, quando Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. O Senhor nos chama para sermos esses que proclamam as boas novas, levando a notícia, levando o evangelho de salvação para haver uma reconciliação entre Deus e o homem para com Deus, com o seu Criador. Agora, nem todos proclamam isso. Quantos cristãos estão em posição de autoridade dentro de bancos, instituições financeiras, dentro de educação? Eu vou citar, por exemplo, aqui em Curitiba, onde é a cidade que eu moro, muitos anos atrás, fizemos um projeto de evangelismo nas escolas e, pasmem, quem boicotou o evangelismo nas escolas foi alguém que estava numa posição de autoridade e era cristã. Ela é de uma igreja batista. Não estou dizendo que os batistas concordam com isso, tá? Porque em todas as igrejas tem gente que estão em posição de autoridade que poderiam liberar o mover de Deus sem infligir os princípios e as leis, mas elas são as primeiras a boicotar, porque elas são covardes. Elas são cristãs frequentadoras de igreja, mas Jesus não é o Senhor de suas vidas e elas preservam aquela posição, preserva a sua reputação e o seu nome em detrimento da salvação de vidas.
Então, em primeiro lugar está não o reino de Deus, mas o seu reino, seu emprego, seu salário, sua reputação do que o reino de Deus. Então, essa senhora que tinha uma posição que tem, não sei se tem até hoje, né? Orei para que ela fosse destituída ou convertida, mas ela estava numa posição que podia liberar o evangelismo e ela boicotou. Eu fui pessoalmente, sentei com ela, sentei com outros assessores dela, expondo o que estávamos fazendo e dizendo que viemos para ajudar os professores que estavam sendo reféns dos alunos por causa de um comportamento que a sociedade tem tomado, onde os pais não educam seus filhos e as consequências disso nós vemos a delinquência nas escolas. E estávamos ajudando e ela boicotou, não sei nem que termo usar, sabe? O boicote foi assim, descaradamente. Eu falei, querida, você tem posição de autoridade. Mas ela se pôs contra a pregação do evangelho para preservar o seu umbigo. Isto é cristianismo.